Para a gente praticar, tá, os conceitos vistos nessa aula, eu chupinhei, tá, um exemplo bem legal do curso de desenvolvimento web moderno da Coder, tá, do Leonardo Leitão. Dentro dos exemplos, depois eu vou mostrar para vocês, tem até tutorial na página do React, para começar, enfim, mas dos exemplos aí para começar, assim, eu achei muito interessante, tá? Achei que dá para é, encaixar bem tudo que a gente viu, tá? Então dei uma chupinhada, obviamente que não está idêntico, tá? Eu peguei a ideia da calculadora, mas implementei é, a lógica toda do meu jeito, tá? Enfim, eu já criei aqui o projeto calculadora, tá? Com Create Rect App. Apenas não entrei nele ainda, então cd calculadora, tá? E eu vou colocar aqui o npm start para a gente startar o nosso processo. Ele está startando, tá? Só para servir como referência, ele está abrindo uma outra calculadorazinha aqui. Deixa eu colocar o React aqui. Ô, meu filho, você nunca facilita a minha vida para diminuir, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse carinha aqui. E vai ser a nossa referência. Beleza, tá? Essa daqui que tá feitinha, tá? É a antiga e esse daqui vai ser o nosso projeto novo. Deixei, obviamente que eu já fiz para colocar no material da aula, tá? Novamente, peço perdão pelo design, né? Porque passou longe, mas enfim, não trabalhei muito em fonte, em cores, etc. Só coloquei umas coisas meio que para destacar o que é dígito, o que são operações e reset e o nosso display da calculadora, tá? Bom, então a ideia é que tudo isso daqui é tudo React, tá? Não tem nada só HTML, só JavaScript, etc. Toda a calculadora feita via React, tá? Tá funcional aqui. Se o cara colocar um menos, um 8, vezes 4, colocar igual, subtrair 50, tá? Pode ver que está funcionando bonitinha a calculadora. E a gente vai fazer, obviamente, isso daqui agora em React, tá? Bom, para começo de conversa, a mesma coisa que eu fiz nos outros exemplos, né? Eu vou deixar só o index. Vou apagar tudo, tá? Deixei só o index, obviamente que eu vou ter que tirar algumas coisinhas que a gente não vai usar, assim como da outra vez. Vamos ficar só com o essencial aqui, tá? E eu vou começar a programação. Deixa eu me voltar para a tela agora. Tá? Eu vou dividir aqui em duas pastas. Uma que eu vou chamar de são os componentes da calculadora e uma outra pastinha especial só para calculadora em si. Tá? Qual que é? Opa, pasta, meu filho. Qual que é a ideia da calculadora? Delete. Por que eu não coloco do not show me again? Calculadora. Tá? Ok, a ideia é que eu tenha a calculadora, certo? E essa calculadora meio que funcione como um container, né? De um display e dos botõezinhos para fazer as operações. Mas não só como um container de interface gráfica, né? Ela vai ter dentro dela um estado, por exemplo, qual que é o valor que o usuário está digitando, qual que é o valor da última operação, porque eu vou ter que pegar esse valor que ele está digitando agora e fazer uma operação de acordo com o que o usuário selecionou. Enfim, se eu devo ou não limpar o visor, porque quando ele está digitando alguma coisa, né, eu só vou preenchendo o visor. Quando ele coloca uma operação, a próxima vez que eu digitar eu tenho que limpar o visor. Se ele resetar também eu tenho que voltar ao estado anterior, tá? Então nós veremos aí como fazer isso, tá? Para fazer tudo de uma vez, cada componente, tá? De maneira isolada, eu vou fazendo pequenos trechos dos componentes e tentando evoluir esses componentes para facilitar a lógica. Porque se eu fizer já tenho o código pronto, eu sei que tem que ter dentro do componente para não fazer tudo uma tacada só e ficar um pouco, às vezes, difícil de entender o raciocínio, tá? Eu vou fazendo um pouquinho da calculadora, depois um pouquinho do botão, depois vou fazendo um pouquinho do visor e assim por diante, tá?
Bom, primeira coisa que eu vou fazer é criar a estrutura básica para minha calculadora. Então, vou colocar aqui um arquivo. Tá? Este arquivo eu vou chamar de calculadora mesmo. Tá? Ponto JSX. Tá? Eu vou ter que estilizar essa calculadora, portanto, eu já vou colocar aqui um calculadora.css. Tá? E aí, dentro da minha calculadora JSX, tá? Eu já vou aproveitar aqui, ó, import para a gente já ir renderizando também. Calculadora from ponto barra calculadora calculadora. Já vou colocar a calculadora aqui também, calculadora, certo? Nós estamos aqui neste momento, calculadora sem nada por enquanto, tá? E agora a gente vai começar a preencher este carinha aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou criar uma classe para calculadora, né? Então antes de fazer isso daqui, e a classe vai ter que estender o componente, já que eu falei que a calculadora vai manter um estado, né? Então, mas vamos dizer assim, ideal que eu faça isso com classe, ou viável que eu faça isso com classe, tá? Então, import, eu vou por enquanto só precisar do component from React, tá? E agora eu já estou apto a criar minha classe, né? Então, default, você coloca o default export, né? Export default class, dessa vez eu lembrei do class, calculadora, extends, e aí eu vou estender o componente, correto? Bom, dentro do componente, a gente tem as propriedades, tudo, por enquanto eu não vou mexer com isso, tá? Eu vou mexer só com um renderzinho dele, só pra gente começar a colocar alguma coisa dentro desse cara aqui. Então eu vou criar um método render, tá? E dentro desse método render, é ele que vai retornar a minha calculadora, correto? Mas eu não tenho ainda muita coisa para retornar, certo? Eu tenho um return aqui. E essa minha calculadora, na verdade, ela vai ser composta, tá? Pelo visor, tá? E vai ser composta pelos botões, tá? Então agora eu vou parar um pouquinho aqui, sem criar nada, estilizar nada, tá? E vou entrar aqui nos componentes da minha calculadora e vou criar o visor da minha calculadora, tá? Então, eu vou chamar de display, new file, display.jsx. Futuramente eu vou estilizar esse display, vou colocar cor para ele, tudo bonitinho, igual tá um pouquinho escurinho ali no fundo, como que vai ser a fonte, posicionamentos. Então também já vou criar aqui um display.css. Tá? Beleza, tá? Aqui que vai ter o meu display, tá? Por enquanto, muito simplesinho. Eu não preciso manter estado nele, já que eu vou receber, tá, as informações nesse display, para que ele vai renderizar. Então, não preciso manter estado, posso fazer ele via função mesmo, tá? E o bom é que a gente combina ambos, tá? Se quiser fazer por classe, pode fazer por classe, mas, enfim, não precisa export. Eu tô no CSS, né, cabeçudo? Agora sim. Export default, tá? Function. Display, novamente, se quiser fazer por arrow function, função não nomeada, etc. Eu estou colocando isso para não dar warning, tá? Ele vai receber argumentos, né, que é o que ele vai usar para renderizar. E aí ele vai dar um return, tá? Vou colocar entre parênteses para ficar bonitinho. Teoricamente, tá? Ele só tem que exibir um conteúdinho, tá? Esse conteúdo que ele vai exibir, eu vou colocar dentro de uma divzinha, tá? Porque eu coloco um displayzinho, consigo aliar os elementos ali dentro, tá? Então, acho que a div cai bem nesse caso aqui. Div, tá? E o que vai ter dentro dessa div? O props.valor, que é o valor que eu vou passar aqui para ser colocado dentro desta div, ok? Vou colocar só o CSzinho dessa calculadora para a gente, a hora que eu colocar dentro da minha calculadora, eu conseguir enxergar esse cara aqui, tá? Porque a princípio vai ficar com fundo branco, se eu não passar props nem nada, só para dar uma destacada, ó, eu vou no display,
tá? Vou criar uma classe aqui, display. Display tá ok. Tá? Por enquanto, background color, tá? Eu vou colocar, deixa eu ver se tem um cinza mais puxado pro cara, não tem, tá? Vou colocar aqui o blackzinho. Não vou deixar tão black não. Vou colocar uma puxadinha um pouquinho mais pra cá, ok, tá? Um background quase preto, tá? E aqui no meu display, eu vou colocar o import, tá? E vou importar o CSS, então ponto barra display.css, certo? Só que aí eu preciso da minha div, né? Eu preciso colocar a classe dela. Então class name vai ser igual, tá? Eu já esqueci o nome que eu dei, display, né? Class name igual a display, tá ok? Feito isso, tá? Eu vou vir aqui na minha calculadora, tá? E já vou colocar esse componente ali dentro, tá? Então, se eu colocar aqui um display, tá? Só para a gente ver o valorzinho que está saindo aqui, eu vou simular aqui que eu estou passando o valor igual a 0 por enquanto, tá? Compilou, vamos atualizar, tá? Eu tenho essa minha div, né? Ela display de bloco, não defini tamanho, não defini nada por enquanto, tá? Ela está ocupando esse blocão inteiro aqui. Beleza, tá? Por enquanto é isso mesmo, depois a gente vai acertando aos poucos, tá? Primeiro eu vou fazer um esboço inicial, depois a gente vai ajustando, vai fazendo a mágica do ajuste, tá? Outra coisa que a minha calculadora tem, além do display, né? Vamos voltar para cá, essa minha calculadora ela tem botões, tá? Então eu preciso criar um componente botão aqui, tá? Opa. Botão GSX. Vou criar aqui o botão CSS, tá? E o botão, tá? Ele também não vai precisar de estado, não vai precisar de nada, ele só vai precisar renderizar um botãozinho bonitinho e tal e fazer uma determinada ação, tá? Então ele é algo bem simples, não precisa manter estado, tá? Só para fazer a ação, essa ação eu já consigo criar via tag do botão, né? No onClick eu posso passar uma função via props e colocar nela, que aí ele já vai ficar embutido dentro desse botão, tá? Eu não vou precisar de manter, não, vou precisar manter o estado do botão, tá? Então, eu vou criar um botãozinho aqui, tá? Export por função mesmo, que ele é bem simplesinho. Default, tá? Botão CV props, que eu vou deixar ele genérico, né? Que eu vou passando as propriedades do botão, se ele é um dígito, qual que é o valor que vai ser exibido, se ele é uma operação, se ele vai ocupar duas linhas, se ele vai ocupar duas colunas, eu vou passando tudo via props, tá? Esqueci do function, né? Cabeção function, tá? E aí, vamos lá, vou dar um return. O que eu vou retornar por enquanto? Um botão, tá? E por enquanto, esse meu botão vai ser bem simplesinho, ele vai ter o props, tá? E o valor do botão. Isso aí tudo eu estou colocando valor, tá? Pode ser rótulo, vai para mudar. Props rótulo, tá? Qual que vai ser o rótulozinho do botão para diferenciar do valor, ok? Feito isso, tá? Por enquanto eu não vou precisar do botão CSS, só quero colocar esses botõezinhos na tela. Ou melhor, vou criar um botão básico, não vai ficar muito feio o meu botão, tá? Na classe CSS eu vou criar um botão básico, só botão, tá? E aí eu vou dar uma corzinha para esse botão por enquanto, tá? Então eu vou colocar um background color, tá? Ixi, rapaz, que cor que eu usei? Vou mudar um pouquinho, vai. Vou colocar um light blue mesmo, por enquanto, tá? Vou colocar um border radius, que tá meio arredondadinho, 4 pixels, tá? Acho que não vou precisar alterar a cor da fonte por enquanto, vou deixar ele um pouquinho negritinho, fonte width ser igual a 800, tá? E o botão ativo, quando ele clicar, eu vou deixar cinza, tá? Então, botão,
Active. Na hora que eu clicar nele, eu vou colocar o Light Gray. Ok? Bom, enquanto você já é o suficiente, import barra botão CSS. E agora aqui na minha calculadora, tá? Eu já tenho condição de criar um botãozinho, se nada estiver errado. Ah, e vai estar errado, porque eu não importei o botão ainda, né? Mas enfim, eu já vou importar. Acho que eu sei que é o primeiro display. Import botão components. Botão. Tá? E agora, tá? Perceba que eu estou retornando dois elementos aqui, tá? Eu não posso fazer isso a priori, tá? Então eu vou fazer, importar também o fragment. E aqui eu vou abrir o fragment, jogar esses dois caras para dentro do fragment, tá? Botão, 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 botão. Pontes mesmo? Nossa. Só fazer uma coisinha aqui, que eu errei no nome da classe agora que eu percebi. Name componentes. Tá? Já trocou. Botão export default. Function botão. Ah, essa pequena antinha. Eu tinha que colocar o botão aqui, meu garoto. Falha nossa. Não tem problema não, tá? Agora sim, um botão. Não atentei para esta pequena falha, tá? Voltar para cá, eu tenho um botãozinho bem maroto. Display, não foi display não, o que eu coloquei aqui no botão? Pequena anta. Class name display, valor. Não, 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 não. Rótulo, 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 rótulo. Rótulo. Tá? Agora eu tenho um botãozinho aqui, com o seu respectivo rótulo, tá? Eu coloquei classe pro botão, né? Pra ficar colorido. Então, class name igual, chamei aqui de botão mesmo, um botão. Agora já ficou aqui, a hora que eu clico ele fica cinzinha, tá? Por enquanto vai ficar assim. E agora, tá? Eu vou conseguir espalhar todos os meus botões aí na tela, tá? Para pegar a ordem da calculadora, né? C barra asterisco. Então, C barra asterisco 789 menos, tá? 789 e o menos, então, 789 menos, tá? 456 mais, então 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 e mais, tá? 1, 2, 3 igual, 2, 3 igual, tá? E o zero e o ponto, tá? Então, 0 e o ponto, tá? Então, com isso, a gente tem essa calculadora que nem de começo parece... Ah, aqui tem um zerinho que acho que não está saindo ali, que está preto também, tá? Que nem de começo, tá? Parece esta calculadora aqui, mas a gente vai chegar lá nos próximos vídeos, tá ok? Então, você foi só colocando os componentes na tela, agora a gente vai posicionar esses elementos certinhos, depois a gente vai criar uma relação aqui, ou uma diferenciação entre
botão normal e botão de operação, e depois a gente vai de fato implementar as operações, tá? Então, até lá!